Hoje nós vamos tratar sobre o livro de Neemias. Neemias é uma história muito bonita, muito encorajadora, ao passo que me parece também ser uma história muito esquecida, ou não tão muito conhecida do Antigo Testamento. A história desse livro se passa no retorno do cativeiro. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes era o imperador da Pérsia, e nessa época o Império Medo-Persa era basicamente o maior do mundo e dominava sobre os judeus. No início do livro, Neemias, o copeiro desse poderoso imperador, recebeu a seguinte notícia. Veja os primeiros 3 versículos do livro. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Que situação triste para aquela que era a cidade do Senhor. Nessa altura da história, o Templo de Jerusalém já havia sido reconstruído. Ele fora destruído na época do cativeiro, mas já havia sido reconstruído. Mas a cidade em volta estava arruinada. A cidade não tinha muros, não tinha portas. O povo, irmãos de Neemias, outros judeus, estavam em grande miséria e desprezo. O fato é que Neemias recebeu essas notícias e ele não ficou de braços cruzados. Ele não foi frio ao relato que ele estava ouvindo. Ele não foi egoísta. Antes, tudo aquilo o afetou. Ele se entristeceu, ele sentiu a dor e se preocupou com os seus irmãos ali e resolveu intervir na situação e buscar o bem do povo e da cidade do Senhor. Basicamente, o que nós vamos ver no livro são as ações de Neemias, buscando o benefício dos seus irmãos judeus. A primeira metade do livro, capítulos 1 a 6, fala sobre a reconstrução dos muros da cidade, a obra física que Neemias realizou. A segunda metade, porém, nos mostra uma grande restauração espiritual na vida daquele povo. E assim, de fato, Neemias é um livro sobre reconstrução física e espiritual. Neemias é um grande exemplo individual. Ele foi um homem de ação, um homem que resolveu agir em prol do povo de Deus, um homem que usou os recursos que possuía, um homem que deu um bom exemplo de liderança, puxando o serviço e estimulando o povo para restaurar a cidade de Jerusalém. Mas sabe que, embora fosse um homem de ação, Neemias também era um homem de oração. Às vezes pensamos que são coisas quase opostas ou atitudes opostas, mas ele dava muita ênfase à oração na sua vida, muita ênfase a confiar e a depender do Senhor. Basicamente, a gente vê, e eu quero, nesse podcast, né, no episódio de hoje, olhar para como Neemias agiu diante daquela notícia que ele recebeu. No versículo 4, ainda do capítulo 1, disse que ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Ele disse, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias sentiu a dor do povo. A gente pode se perguntar, por que ele se importaria tanto? Ele estava distante, talvez ele nem conhecesse aquelas pessoas, não era exatamente a sua família imediata. Ele não era afetado por aquilo. Ele talvez nem fosse culpado diretamente por aquilo. Ele estava numa posição de um certo privilégio lá na Pérsia. Por que ele se importaria?
Que bom que se importou. A sua posição atual não diminuiu seu zelo pela cidade de Deus e pelo povo de Deus. Nós temos no restante do capítulo 1 uma oração de Neemias, onde ele reconhece a posição do Senhor, onde ele se coloca como servo do Senhor, onde ele apela às promessas do Senhor e à bondade do Senhor. E ele faz um pedido pessoal no versículo 11: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem que Neemias fala aqui é o homem mais poderoso do mundo, Artaxerxes. Neemias está pedindo que Deus, esse sim todo-poderoso, lhe abençoe, lhe dê mercê perante o mero homem Artaxerxes. Diante do Senhor, Artaxerxes não é nada, não é? E o fato é que Neemias resolveu agir. Ele orou a Deus, pedindo que o Senhor o abençoasse, e ele usou os recursos que ele possuía, mesmo estando numa boa posição. Ele se arriscou, ele foi até Artaxerxes e fez um pedido, basicamente, ao rei. Ele usou de uma certa estratégia aqui. Ele ficou triste diante de Artaxerxes. E Artaxerxes perguntou a ele por que ele estava triste daquela maneira. Talvez isso era um perigo para Neemias. Ele deveria se alegrar em estar servindo ao rei. Era quase um crime demonstrar tristeza e levar seus problemas pessoais diante do imperador. Mas Neemias demonstrou aquela tristeza e falou o motivo, que era por causa do estado da cidade dos seus pais. Artaxerxes percebeu que havia um pedido nisso e perguntou a ele: que me pedes agora? Capítulo 2, versículo 4, diz que Neemias orou ao Deus dos céus e fez o pedido a Artaxerxes para ir até Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Novamente ele ora. Depois de já ter orado ao Senhor antes, ele fez uma oração aqui curta, de poucos segundos, apenas mental, nos milésimos de segundos que tinha antes de responder ao rei, mas ele continuava dependendo do Senhor. E Artaxerxes atendeu ao pedido dele. Neemias havia planejado bem o que iria pedir. E ele pediu material de construção, madeira para a reconstrução daquele muro, pediu algumas autorizações a Artaxerxes para poder ter uma boa viagem até Jerusalém, documentos que oficializavam o empreendimento dele ali, e o rei concedeu tudo isso a ele. Mas veja no final do versículo 8, ele disse: o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele reconhecia que era bem-sucedido porque Deus estava com ele. Para encerrar essa mensagem, eu quero olhar para o que Neemias fez quando chegou em Jerusalém. Ele foi para aquela cidade com um grande projeto, mas ao mesmo tempo com um desafio ali. O que nos é dito de versículos 11 até 16 é que Neemias foi bem prudente quando chegou em Jerusalém. Ele não falou a ninguém precipitadamente a missão dele ali, os planos dele ali. Ele descansou por 3 dias. Ele fez uma inspeção noturna na cidade, sem levar muitas pessoas, sem levar muitos animais, mas para visualizar o estado dos muros, de fato. Ele precisava ter conhecimento prático, real da situação. Então ele convoca o povo, e vamos ler a partir do versículo 17 do capítulo 2. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ele chamou os seus irmãos, ele chamou a atenção: olha o problema que nós temos. Ele chamou ao serviço, e versículo 18, lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo.
Ele chamou o povo para olhar para o Senhor, mostrando como Deus estava o abençoando até ali. E o resultado daquilo, final de 18, foi que os líderes disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias animou e encorajou o povo. As últimas palavras do capítulo, do versículo 20, para mim resumem esse livro. Neemias respondendo a alguns adversários que surgiram, ele disse: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Neemias confiava no Senhor. Ou ele confiava que era Deus quem daria o sucesso naquela obra, mas ele entendia o papel dos servos: se dispor e reedificar, fazer a obra. De fato, o resultado desse grande passo de Neemias nos é mostrado no capítulo 3 do livro, quando o povo inteiro se envolveu naquela obra e reconstruiu e trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém. E capítulo 6, versículo 15, nos diz que em 52 dias, os muros que estavam há tantos anos destruídos foram reedificados. É impressionante o resultado da boa iniciativa de Neemias e da cooperação daquele povo. Nós aprendemos muitas lições com essa história. Com o exemplo do próprio Neemias, vendo a necessidade do serviço, buscando soluções e meios para realizar a obra com os recursos que ele tem, confiando e dependendo do Senhor, e encorajando os outros a se envolverem na obra de Deus. É isso que o Senhor quer de nós também. Vamos fortalecer as nossas mãos, nos dispor e edificar. O Senhor nos dará bom êxito.